melhor academia sobre a lógica do preço. Mais uma livezinha começando. Deixa eu ver quantas pessoas que nós temos aí. Meu Deus do céu, estamos batendo recordes. Vamos batendo recordes. Que a gente já tem a vela de força, nova posição, primeiro registro sendo rejeitado. Vamos ver o que a gente vai ter aqui, cara. Pode ser que a gente já tenha uma operação aqui. Tá relativamente perigosa por causa do comando. Mas eu tenho liquidez aberta. E provavelmente ela não vai terminar verde, né? Pelo jeito de que ela revirou aí agora. Esse aqui era um comando. Um comando não, uma taxa única. Era não. Se terminar verde aqui, ela ainda gerou liquidez. Não terminou verde, rapaziada. Infelizmente. Não tem operação, cara. Aqui a gente tá tendo conexão com a compra. Não deu alvo ainda no domínio da venda. Se tivesse uma correção sem ir lá em cima, rejeitando nessa taxa dividida, aqui ia ser bem interessante pra gente, tá? Bem interessante mesmo. Que a gente tinha tido padrão de continuidade, ó. Deixa eu ver. Não, tá? Não teria, não. Mas a gente tá conectado com a compra. Tenho aqui limite do preço tipo 2, tá? Se a vela rejeitar aqui, ó, a gente tá conectado com a compra, limite do preço tipo 2, vai estar tudo bem bacana aqui pra gente tá pegando uma oportunidade, tá? Vai ser difícil dele rejeitar ali. Mas pode ser que rejeite, cara. Então a gente vai ficar de olho. Aqui também não deu. Opa, dupla posição no domínio da venda aqui, hein, rapaziada. Ah, não foi. Opa, mas teve captura da última liquidez do domínio, velho. Já passou, gurizada. Ai, não deu dupla posição, mas fez a captura da liquidez do domínio, ó. Aqui tem pavio, tá? Isso daqui é um pavio. Então ele capturou a última liquidez e terminou dentro do domínio da venda, operação muito forte de venda aqui para estar realizando. Até se ela tivesse explodido e depois retornado lá, eu teria pego algumas oportunidades ali, tá? Que infelicidade, mano. Aqui a gente continua conectado com a compra. Tive rejeição no limite do preço tipo 2, também na taxa dividida. Ó, aqui a gente tem limite do preço tipo 2 e taxa dividida sendo rejeitada, tá? Terminasse vermelho aqui, ficaria interessante da gente estar realizando uma compra. Mas eu vou pegar uma de abertura. Ó, eu vou pegar uma de abertura, tá? E se o preço descer bastante, aqui assim, ó, no limite do preço, eu vou estar pegando mais umas duas, tá? Duas ou três ali. Que tava bem interessante da gente estar realizando uma compra ali, tá? Ó, vai lá, desce, desce, filha. Não tem problema não. Se descer mais um pouquinho. Opa! Ah, porra, olha onde que jogou minha taxa, rapaziada. Meu Deus, cara, jogou lá pra abertura de volta, velho. Pô, eu peguei quando eu tava aqui assim, ó, mano. Eu soltei outro clique, eu ia dar dois, cara. Que bom que eu não dei dois. Dei só mais um. Pô, que sacanagem, hein? Essa foi sacanagem, rapaziada. Vamos ver se teria pagado pelo menos a minha taxa lá, né? Porra, que sacanagem, cara. Ah, a minha segunda taxa teria pagado, rapaziada. Aqui deixou dupla posição, rejeitando novamente nesse limite do preço tipo 2, hein? Tem outra operação de compra aqui. Foi lá no limite mesmo. Vou pegar com 3, com 4 aqui, tá? E vamos lá. Se eu tomar essa daqui, é quase um stopzinho aí já, hein? Mas essa daqui tá bem forte, cara. Rejeitou na taxa dividida novamente, rejeitou lá no limite do preço tipo 2. Tô conectado com lote de compra. Tava bem forte aqui pra estar fazendo essa reversão do movimento, hein? Bem Vitor, forte mesmo. essa anterior aí eu peguei loss porque parou em cima da minha taxa, mano. Ó, que sacanagem, cara. Em cima, cara. E essa daqui, essa outra aqui que eu tô pegando, cara, ela tinha que dar essa reversão, velho. Tá muito forte essa daqui. Dupla posição, tô conectado com a compra, rejeição no limite do preço tipo 2 e rejeição na taxa dividida também, cara. Tem que segurar, tem que segurar, tem que respeitar, pô. Essa daqui tava muito forte, rapaziada. De Fui novo. nessa, Hã? fui nessa.
Ruim nessa. Porra, só que me faltava. Vamos lá, a explicação dessa entrada aqui, tá? Ó, aqui a gente tem o nosso lote de compra, tá? Aqui tinha até outro que o preço também fez a conexão com ele, tá? Mas eu nem vou considerar. Conectou com o lote de compra. Aqui a gente tem limite do preço tipo 2, tá? E taxa dividida, porque aqui também é uma taxa dividida. Então tinha rejeição nesses dois posicionamentos com dupla posição. Cara, essa vela aqui ela tinha que ter revertido, tá? Tinha que ter revertido, cara. Tinha que ter dado uma reversãozinha aqui pra gente. Então a gente tem aqui o nosso lote de compra, o rompimento dele, a conexão, o limite do preço tipo 2, a dupla posição no limite, tá? E ainda tinha uma taxa dividida. Olha só quanta coisa, cara. Tá louco. Opa, vai ficar com T aqui. Não, acho que eu consigo fazer assim, ó. Taxa dividida. Fechou, rapaziada. Então esse foi o motivo da nossa entrada. A gente tinha o nosso lote de compra. Aqui houve um rompimento desse lote. A conexão do mesmo veio por meio dessa vela aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso limite do preço tipo 2 e a dupla posição ainda rejeitando também nessa taxa dividida aqui, ó. Operação muito forte de compra, cara. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Vamos pegar mais algumas aí. Aqui o lote estava inválido. Tenho nada aqui de bom, hein? Nada de bom. Opa, tô conectado com a compra? Calma lá. Tô conectado com a compra. Rejeição no primeiro registro. Aqui a gente tem uma comprinha, tá? Opa, deixa eu ver se tinha esse problema aqui. Cara, tinha, tá? Mas eu vou se esticar muito aqui, eu vou pegar mais duas. Eu tinha um problema ali, rapaziada, que era a falta de liquidez, tá? A gente tinha aqui, ó, um preço fechado, cara. Duas velas deixando o preço fechado. Então aqui é um comando e aqui é uma taxa única. E lá em cima eu ainda tenho outro comando bloqueando a liquidez. Então essa daqui tá muito perigosa, mano. Eu só peguei mais ali mesmo porque o preço esticou demais, tá? Como ele esticou muito ali, eu ainda acreditei em mais duas ali embaixo. Mas a gente tinha um BO aqui, que era essas duas velas terminando na simetria, fechando o preço, tá? Essas duas velas aqui na simetria fecham o preço. Então isso daqui era um comando e isso daqui é uma taxa única, tá? Essas duas velas estão exatamente dessa forma aqui, ó. Mas ainda foi uma operação bem sucedida porque a gente pegou outras taxas ali para defender aquela lá de cima, né? Vamos contextualizar aqui da mesma forma do porquê que eu teria pego essa oportunidade aqui. Aqui a gente tinha um lote de compra, ó, rapaziada. Que esse preço aqui ele faz a conexão com esse lote. Ele conecta tanto aqui quanto aqui, tá? Aqui a gente tem uma divisão de lote, então aqui a gente também tem uma conexão com esse lote de compra aqui em cima. Beleza, por que a gente tinha um BO aqui nessa operação? Essa vela aqui já tinha capturado essa liquidez e essa liquidez, correto? Beleza. Quando essa vela captura essas duas liquidez aqui e termina deixando uma simetria de pavio, tá? Ela fechou o preço. Então aqui é uma taxa única e aqui é um comando. Só esse comando aqui ele já atrapalharia a nossa operação. Mas essa vela terminando como uma taxa única e aqui eu tendo outro comando bloqueando essa liquidez de compra, ficava pior ainda, tá? Ficava pior ainda, cara. Essa operação aqui não foi uma operação boa, tá? Já digo de antemão aqui para vocês, cara. Essa operação aqui não foi uma operação boa, tá? Mas mesmo assim ainda pagou. E essa vela aqui, ó, ela tinha deixado uma rejeição lá nesse primeiro registro, ó. Ela nem tinha chegado a deixar a rejeição aqui, mas ela rejeitou nesse, ó. Ela rejeitou nesse primeiro registro, tá? Como ela tinha rejeitado nesse primeiro registro, eu acreditei muito nessa reversão, até porque a gente tinha alvo de preço.
Mas, como a gente tinha simetria aqui, ó, essa simetria que atrapalhou tudo, tá? E antes que alguém pense que estava conectado com a venda por causa desse lote aqui, ó, a gente não tava, tá? Para conectar com a venda, o preço teria que ter rompido aqui para depois ter conectado aqui com a venda. Então, a operação estava correta, sendo que a gente tinha rejeição aqui nesse primeiro registro, tá? E também na taxa dividida ali. Mas foi cabreira aí, cara. Não valia a pena ter comprado ali por conta disso aqui. Mas vamos lá. Vamos procurar mais uma aí, rapaziada. Aqui a gente está tendo conexão com um lote de compra. Tem aqui primeiro registro. Não tenho. Eu tenho taxa dividida. Não tenho pressão de alta, mas eu tenho liquidez aberta. Se rejeitar aqui na taxa dividida já fica bacana. Pronto. Vou pegar uma comprinha aqui, tá? Deixa eu ver. Aqui era um domínio da... Não tinha domínio, tá? Essa vela aqui não é verde. Ela é uma vela vermelha. Se descer mais um pouquinho ali, eu pego mais duas taxas, porque essa daqui tá bem boa. Só não tem pressão compradora. Deixa eu ter mais um pouquinho. Não. Aqui mesmo, tá? Na última liquidez desse movimento. Ainda acredito bastante numa reversão do movimento aqui. Cara, eu não ia tomar um cafezinho, porque hoje eu fiz uma limpeza aí no dente, cara. Mas não resisti, velho. Era obrigado a tomar um cafezinho, né, rapaziada? Ainda mais depois de uma hora aí de aula. A gente é obrigado a tomar um cafezinho. Pô, que entradinha boa, hein? Já tomei duas canecas aqui. Quando, quando, Só eu pra- digo que esse, quando eu digo que esse cara é um monstro, ninguém acredita. Entrada boa. É, Ó, rapaziada, eu ainda falei pra eu peguei gurizada. 3 taxas. Pegar de 3 taxas? Coisa linda, meu irmão. Eu peguei. Ó, eu ainda falei lá pro pessoal da mentoria, cara, porque lá, ó, eu tava com 2.200, eu acho, uma coisa assim. Não lembro certinho quanto que eu tava. Tava com 2.200 de banca. Aí eu falei pros caras assim, mano, eu vou pegar algumas operações com vocês aqui, eu vou diminuir um pouco o valor. Algumas operações eu vou fazer errada mesmo, pra vocês verem como não seria boa. Aí eu perdi um dinheiro lá com eles, eu acho que eu comecei com 2 aqui nessa, não, com 1.900, né? Aqui nessa live. Eu falei pra eles, mas eu tô tranquilo, cara. 900. 1.900, isso. Isso, foi eu É. 900. É. Daí eu falei pra gurizada, não, mas pode ficar tranquilo, cara, que isso daqui eu não dou bola, não. A hora que a gente fizer a live de noite, eu recupero tudo. E tá lá, mano. Não tem erro, não, rapaziada. Quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente, felizmente, a gente pega um pouco mais de confiança aí nas entradas, tá? Felizmente, graças a Deus. A meta é chegar nesse patamar sem ter um infarto. É. Tem que, Boa. tem que manter o coraçãozinho bom aí, cara. Tem que manter o coraçãozinho bom. Então, deixa eu ver, rapaziada. Eu nem sei como é que tá isso daqui. Ó, peguei um monte de entrada ruim lá com eles. Deixa eu ver. Até aqui, ó, eu tava pegando entrada com eles. Aí eu tomei um loss aqui com vocês, depois a gente pegou 3 ruim. Ah, bom demais. Tá bom demais, bom demais. Aqui, se a gente tivesse até um padrãozinho de continuidade, dá pra entrar com mais uma, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem limite do preço tipo 1, ó. Joga esse preço aqui lá na frente. Então aqui a gente teve rompimento, continuidade, limite do preço tipo 1. Se tivesse uma rejeição lá, pô, com dupla posição ia ter ficado lindo, hein? Mas não chegou lá. Infelizmente. E se tivesse dado uma dupla posição daquela distância... Ah, aqui a gente tem limite... Não tem não. Mas aqui eu me apresso, ó, por causa do gap, tá? Senão aqui a gente teria limite do preço tipo 1 também, ó. Mas, como deu um gap, essa vela lá não terminou abaixo dessa marcação. Por que seria limite do preço tipo 1? Porque aqui a gente tem um lote de compra, rompeu, deu continuidade, limite do preço tipo 1. Não passou da marcação lá em cima. Então, a gente tem todos os critérios sendo atendidos para realizar uma venda nessa vela aqui. Se terminou com um candle dentro, eu não vendo, tá? Mas se tivesse terminado com um candle fora, dessa forma como ele estava aqui, ó, seria uma operação muito forte de venda para a gente estar realizando, tá? Vitão, Fala, meu querido. boa noite, galera, boa noite, pessoal. Aproveitando a explicação que você deu do limite do preço tipo 1, cara, ainda não entra a questão do 1 para o 2. Me mostra o 2 aí, onde seria? Mano, o 2 sempre quando tiver padrão de continuidade, mas a gente só precisa de pavio em cima e pavio embaixo.
Se eu tenho pavio em cima e pavio embaixo, ó, eu já tive rejeição aqui nesse limite do preço tipo 2, operação boa de reversão. Mas eu sempre opero quando tem conexão e rejeição, para ficar mais forte. O limite do preço vai ser sempre quando a gente tiver uma abertura no preço. Entre um candle e outro, ele tem que ter uma abertura. Ou seja, aqui tem que ter pavio, aqui tem que ter pavio. Se não tiver pavio lá em cima, não tem problema. Se tiver pavio, não tiver pavio aqui embaixo, Vitor, tem problema? Não tem problema, tá? Mas a marcação dele é aqui, ó. Aqui é a marcação da defesa e aqui é o nosso melhor ponto de entrada. Vitor, só pode entrar quando o preço vier aqui? Não, mas se tu tiver numa operação, se tu for pegar uma operação, aí tu quer pegar trabalhar uma de abertura lá. Vamos supor aqui, ó. O preço subiu, 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 igual aqui, ó. Igualzinho, vou desenhar o mesmo movimento. Subiu, subiu, subiu. Depois ele voltou aqui, ele deixou uma rejeição aqui, ó, cara. Ele não pode passar da segunda marcação. Se passou da segunda marcação, já era. Pô, Vitor, eu quero trabalhar uma de abertura. Posso? Pode. Pode sim, mano. Trabalhe uma de abertura, não tem problema. Só Aí, que nesse caso, ele está rejeitando no limite do preço tipo 2. Isso. Se ele tiver deixando essa rejeição aqui no limite do preço tipo 2, cara, tu trabalha uma compra aqui, mas se o preço esticar aqui embaixo, cara, tu tá no teu melhor ponto de entrada, tá? E seria o tipo 1. Esse daqui é o tipo 2. Não, o de baixo. O próximo, o pavio do verde aí, ó. Da segunda vela verde. Pavio Esse de daí. baixo. É isso aí. Esse seria Não, tipo... é o limite do preço tipo 2 também, pô. Cara, eu tô endoidando com esse negócio. É, mas tu vai pegar, mano. É porque assim, ó, mano, eu vou te passar aqui, ó. Ó. A gente vai ter limite do preço tipo 1 quando eu tiver um lote aqui. Eu tenho um lote, né? Aí o preço trabalhou, 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 trabalhou. Chegou lá na frente, ele rompe aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso canal de referência aqui, ó, que vai ser utilizado lá na frente. Ele ainda não é um limite do preço, ele é só um primeiro registro, tá? Aí ele foi lá, trabalhou, 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 chegou lá na frente, ele rompe, rompeu, deu continuidade. Tem que romper e dar continuidade, senão não é. Aqui agora se transformou no limite do preço. Se a vela for lá depois, trabalhou e rejeitou no limite do preço sem passar dessa segunda marcação, aí a gente tem uma operação muito forte de venda aqui, ó. Tá? Muito forte. Muito, muito forte. Muito forte. Puta que pariu, muito forte. Tá? Não, então, a essa do tipo 1, beleza, eu entendi. Mas nesse teu exemplo, se ele ultrapassar mais, ele chega no tipo 2? Não, cara, porque o limite do preço tipo 1, a gente só precisa daqui, ó. Ó, aqui a gente tem um lote. Tem um lote aqui. O tipo 1 é só isso aqui, ó. Rompeu. Deu continuidade. Quando o preço voltar lá na marcação, mas aqui não tem como ser limite do preço, porque ele é um comando. Sim, sim. Então ele não é um limite do preço. Tinha que ter pavio. Vamos supor aqui, eu vou até fazer um pavio aqui nessa vela. Vamos supor que ela tem um pavio aqui, ó. Rompeu esse pavio. Deu continuidade, é limite do preço tipo 1. Agora o que precisa? Tem que voltar lá. Não se trata desses dois candles, se trata desse daqui, ó. Sim, sim. Esses dois tu esquece. Aqui é limite do preço também, mas é limite do preço tipo 2. Aí eu não tô usando ele como base. Se ele fizer isso daqui, ó, a gente tem uma operação muito forte de venda. Qual que é o melhor ponto de entrada, Vitor? O melhor ponto de entrada aqui é, com certeza, na marcação do corpo do lote, que é o nosso canal de referência. E se em algum momento a vela fizer isso aqui, ó, não é mais limite do preço. Não é limite do preço. Tá? Ela entrando com o corpo já deixa de ser um limite. Passou com o corpo da segunda marcação da parte de cima, não é mais limite. Deixou o corpo dentro do canal de referência, não é mais limite. Mesmo fechando sem deixar pavio? Se fechar sem deixar pavio na primeira marcação, na de baixo, na do pavio, aí tá certo. Uhum. Assim tá errado, assim tá Olha aí, errado. obrigado pela atenção, meu. De nada, irmão. Tamo junto. E se for assim, ó, ainda dá pra pegar, tá? Travou, ó. Travou na marcação do pavio. Aí ainda tá correto assim, tá?
Entendeu? Aqui era um limite do preço tipo 2, mas daí, ó, ele não respeitou a marcação, pô. Ó. Ô, caramba. Assim também é limite do preço tipo 2, mas ele não respeitou a marcação. Nenhum deles aqui respeitou. Nenhum deles. Porque no limite do preço tipo 2, ó, assim é o limite do preço tipo 2, vermelho. Tem que ter pavio aqui e pavio aqui. Já tem o limite do preço. Qual que é a nossa marcação? Na primeira vela. Fechamento, pavio do fechamento. Preço rejeitou lá no limite do preço tipo 2. Operação muito forte de venda. Qual que é o nosso melhor ponto de entrada? Opa. É na abertura, Vitor? Não, não é, cara. Nosso melhor ponto de entrada é aqui em cima, ó. É aqui na ponta desse pavio. Esse daqui, a segunda vela é a limitadora do preço realmente. Esse daqui é o nosso canal de referência. Essa é a defesa do limite. Mas o limite é aqui, Então, ó. aproveitando essa tua explicação, nesse candle lá em cima, como se fosse lá a vela verde, aqui tá lá, a vela mesmo, sem ser teus exemplos. Lá em Ah, cima. tá, essa daqui. Não, lá em cima, já no abaixo do tempo. Abaixo, é isso, essas três. O Tá. limite do preço seria esse pavio da verde aí onde a vermelha travou? O Aí, limite ó, do preço isso. dessas duas velas, Essa do meio, a verde do meio. a verde do meio. O limite do preço dela tá aqui, ó. Só que quando, ó, vou passar esse macete aqui para vocês, hein. Só que quando o preço, ó, foi lá, depois rompeu, né? Aqui se torna o nosso limite do preço tipo 2, ó. Calma aí. Aqui se torna o nosso limite do preço tipo 2. Ele vai para outra vela. Então, o limite do preço a gente pode usar tanto na parte de cima do primeiro candle, quanto na parte de baixo do segundo candle. Tá? Isso daí dá uma complicadinha na cabeça, eu também levei um tempo, tá? Segurar só o tipo 1 mesmo, que é o que eu mais entendi. Dá uma complicadinha na cabeça, ele dá um nó, mano. Mas olha lá, depois ele foi lá e respeitou. Mas esse daqui eu não pegaria, tá? Mas ele respeitou. Fechou, gurizada? Pô, tamo com 44 nego aqui, mano. Aí é onda, hein? Porra, que felicidade, rapaziada. Batemos um recorde aí, tá? Batemos um recorde. 44 podia entrar mais uma entrada aí, hein? Aí Não, sim. vou ficar de boa, vou ficar de boa. Já tô 3-1, mano. Tá bom, tá jogador top, bom. é. Jogador bom é aquele que mantém o resultado, mano. É isso mesmo. Tá É isso. Vamos manter o resultado. Então, rapaziada, agradeço do fundo do meu coração por vocês estarem aqui, mano. Tamo junto demais. Pessoal da Boa. mentoria, amanhã tem aula de novo. Todo dia aula, vamos fritar o cérebro aí, vamos estudar. E é isso aí. Isso aí. Ô, Bora. Vitor. E amanhã tem projeto ainda. Tem projeto. Isso, ô, Vitor. Só lembrando Fala, que, Silvinho. isso, só lembrando que hoje a gente tem bastante pessoas aí na live. Quando esse vídeo subir para o YouTube, o pessoal vai lá, faz um favor, dá um like, Valeu, comenta Silvinho. para engajar no YouTube, tá bom, moçada? Ele tá Tu fazendo é isso, fera. ele tá fazendo isso, Sempre ele tá agradeço. fazendo isso gratuito, né? Então, Isso, É, é uma uma maneira de mentoria vocês top. recompensar aí o nosso mestre. Tamo É isso junto. aí. Valeu. O Vitão, ele se disponibiliza, cara, é diferenciado, comparado a qualquer outro que você for fazer uma mentoria. O Vitor, de fato, é diferenciado mesmo. Parabéns aí e obrigado Valeu, pela irmão. atenção que você dá a todo mundo, cara. Tamo junto, cara. Valeu. Obrigadão, cara. Vou fechar aqui, Top, vou dar mano. uma chorada aqui. Valeu, irmão. Tá cortando cebola aí, Valeu, ô? Vitão. Eu tô Abraço. Falou, rapaziada. Um abraço. Tamo junto. Bom, galera, um abraço. Fica com Deus todo mundo aí. Amiga, todo bem, vai curtir. Família